Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização brasileira de prevenção ao suicídio, que é geralmente motivado pela depressão. No mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a sua própria vida. Embora com essa estatística drástica, muitas pessoas subestimam essa doença que mata muita gente por ano. Mas no meio desse mar de problemas, existe a cura. Há um tratamento para essa doença. E não é planta que vai curar a sua depressão. Então, se você for depressivo, se você tiver com esses sintomas, de depressão e ansiedade, a primeira coisa que você precisa fazer é procurar um especialista, um psicólogo, um terapeuta, porque com toda certeza ele é a melhor pessoa que vai te ajudar nessa batalha, que inclusive é a batalha que você vai vencer. Então, depois de você ter procurado um psicólogo ou um especialista na área, eu te digo que o cultivo de plantas é um ótimo complemento para o tratamento que você já está fazendo. Médicos ingleses, inclusive, estão receitando, além de antidepressivos, o cultivo das plantas. E eu não digo exatamente a ingestão delas, eu não estou falando de um óleo essencial proveniente de uma planta, eu não estou falando de um chá que você bebe para ficar melhor. Essas medidas realmente são muito efetivas, de fato, bato muitas palmas. Mas a questão é a seguinte, eu estou aqui hoje para falar sobre o cultivo das plantinhas, o quão isso ajuda bastante a minimizar quadros de ansiedade e depressão. E como eu não sou especialista no assunto, eu conversei com o meu terapeuta e também com algumas pesquisas tivemos a conclusão de que isso realmente é efetivo. E como isso acontece? Pelo simples contato que você tem com a natureza. É uma coisa muito positiva, já que, de acordo com esse tempo também, você adquire muito aprendizado. Como, por exemplo, a sua plantinha vai morrer. Depois você vai tentar entender o motivo pelo qual ela morreu. Daí esse aprendizado vai deixar você ocupado, vai fazer você pensar na vida de outro ser e isso com certeza pode te ajudar de alguma forma. Sem contar também com os benefícios físicos e químicos que a planta pode trazer para você. Mas quando o assunto se trata de cultivo de plantas, muitas pessoas colocam muitos empecilhos e têm muitas desculpas, como por exemplo, plantas roubam oxigênio durante a noite. Não é mentira. Mas a questão é, isso realmente é um problema? De forma alguma, muito pelo contrário, porque as plantas ajudam a eliminar poluentes e gases tóxicos produzidos na nossa atmosfera. E se isso fosse um problema, gente, não existiria um ídio vivo na Amazônia sequer. E eu, por exemplo, porque afinal, eu durmo rodeado de plantas. Aonde eu quero chegar? As plantas realmente consomem oxigênio durante a noite, mas é pouquíssimo. É mais preocupante você dormir com seu gato, cachorro, marido ou esposa do que com elas. Eles consomem mais oxigênio do que ela e também produzem mais CO2. A planta produz pouquíssimo CO2 durante a noite. Ah, e outro detalhe, durante o dia ela transforma esse CO2 em oxigênio. Então, no caso, no processo de fotossíntese, ela vai te ajudar a purificar o ar, coisa que o seu marido não faz. E uma outra desculpa, moro em apartamento com pouca claridade. Isso não é empecilho para nada, gente, para ninguém, porque há muitas plantas lindas que sobrevivem perfeitamente em ambientes de meia sombra e pouca luz, como, por exemplo, a pacová, que, como você pode ver, ela tem uma folha bem esverdeada escura. Isso, inclusive, é um fator muito importante que acontece na evolução das plantas. De acordo com o tempo, elas adquiriram essa cor esverdeada porque elas se adaptavam melhor a ambientes com pouca claridade. Então, consequentemente, plantas com folhas claras se desenvolvem melhor em ambientes com mais luz. Porque imagina, quando você vai à praia, você vai com uma roupa branca ou preta? Eu espero que você vá com uma roupa branca, porque se você for com uma roupa preta, é certo de você fritar no sol. É o que acontece aqui. Então, plantas com folhas mais escuras preferem ambientes com meia sombra, mais escuros, e plantas um pouco mais claras preferem ambientes ensolarados, com alta incidência de luminosidade. Uma outra plantinha que adora uma sombra é o anturo, que inclusive tem essa pseudoflor aqui. Eu digo pseudoflor porque isso na verdade não é uma flor, é uma bráctea, uma inflorescência. Aqui, por sua vez, então, tem a espádice, que por sua vez tem esses pontinhos bem pequenininhos que são considerados
como flores. Então, por que isso aqui é vermelho? Por que isso aqui parece flor? Agora, imagina você. Você não acha essa parte aqui, essa florzinha aqui interessante. Você não acha bonita o suficiente, eu tenho certeza. Nenhum inseto acha, abelha não acha, nenhum ser polinizador acha. Então, essa corzinha aqui, ela surgiu porque o Antúrio é muito inteligente. E a evolução das plantas e a natureza também é incrível. Então, essa cor aqui foi uma adaptação para servir de atração para seres polinizadores virem aqui e fazerem o trabalho deles. Olha como é que a natureza é incrível, gente. Uma outra plantinha esotérica e cheia de significado é a Dierim-penca, e com ela você consegue fazer muitas simpatias. Como, por exemplo, o que eu faço é colocar uma moeda de R$1 nela no domingo à noite. E sempre que você passar por ela na sua casa, você deseja coisas boas. Se você tem fé, pode ser que aconteça. E ela é uma planta pendente muito linda. Inclusive aqui ela está bebezinha. Depois ela cai de uma forma que você não tem ideia. Inclusive é a outra que eu vou adquirir agora. E uma outra plantinha pendente também é a peperômia, que tem esse caimento de acordo com o tempo, quando ela cresce. Inclusive as folhas dela são bem brilhosas, muito linda de verdade. E, gente, não poderíamos deixar de falar da samambaia, que é a planta pendente mais importante do mundo, na minha concepção. Ela é a queridinha do Brasil, que está presente na casa de todas as vovós, inclusive ao lado do filtro de barro. Ela é a minha favorita, eu tenho umas 5 na minha casa, inclusive essa é uma das que eu vou levar hoje. Ela se amarra em sombra e água fresca, não gosta de ambientes totalmente iluminados. Ela, no caso, também gosta de água, ela gosta de umidade, então é muito importante que você sempre deixe ela bem úmida, tá? Nada boba, né? E tem um grande detalhe, gente, é que as samambaias são plantas epífitas. O que isso significa? É porque elas geralmente vivem em cima e sobre outras plantas, outros vegetais, né? Outras espécies. Eu não sei se você já viu, mas a samambaia geralmente nasce em árvores, em esgoto. Isso é muito comum de você ver. E um outro exemplo de samambaia também é o chifre de veado, que ele está completamente o tempo todo agarrado em um outro ser. Como, por exemplo, você vai ver muito chifre de veado agarrado em árvores, como as orquídeas também, que vivem em substratos amadeirados, como você pode ver aqui. Elas não vivem em terra, então geralmente elas estão em substratos com casca de pinos, fibra de coco e esses tipos de madeira. E tem também as orquídeas que ficam penduradas, você já deve ter visto muito, né? Aquelas que ficam agarradas nas árvores. Então, se você tiver interesse em ter uma orquídea, eu realmente recomendo que você procure mais saber sobre cada uma, porque elas são bem específicas e cada uma tem um cuidado específico. Uma outra planta que tem uma flor muito bonita é a rosa do deserto, que não estava disponível aqui na loja porque ela foi vendida muito rápido, que no caso é essa aqui. Deixar só a foto mesmo. Enfim, ela é linda porque ela gosta de sol, ela tem essa florescência muito bonita também. E falando em plantas que adoram um solzinho, temos aqui as suculentas, né? Que é um vício de muitas senhoras de idade, inclusive eu. Não sei se pode me chamar de senhora de idade, porque eu amo comprar suculenta, porque é barato, é acessível. E elas exigem menos cuidado. Ou seja, elas ficam tranquilas sem você regar elas por semanas e meses. Mas, por favor, elas precisam de amor. Mas é claro que a gente não poderia esquecer dos cactos, que também são suculentas. São plantas que precisam de sol intenso, inclusive se não tiver sol suficiente para ela, ela não consegue desenvolver e podem até ficar estioladas. Então, se você vê lá no seu cacto que tem na pontinha dele uma coisa fininha, pode entender que, no caso, ele está procurando sol e está precisando dele. Então, ele está meio que colocando a cabeça assim, para cima assim, para ver se consegue achar sol. Então, deixe o seu cacto no sol. E agora, em relação à rega. Gente, não existe nenhum padrão para rega. A única coisa que você pode fazer em relação a isso é o dedômetro. No caso, você só vai colocar o seu dedo na terra. Se ele sair seco, isso significa que a terra precisa de água. Agora, se sair molhado, não precisa regar.
Então, pessoas, vocês entenderam agora que não é nada criterioso ter plantas em casa. É uma coisa totalmente fácil, que pode ajudar seu psicológico, e o que basta, na verdade, é ter amor.